Agora é contigo. Eu queria te agradecer, porque eu me lembro ainda hoje daquela vez que eu fui, né, visitar vocês, fazer um workshop, foi tão legal, né, eu estava comentando aqui com a Glaise antes da maioria de vocês chegarem. Em 2011 eu estive aí no campus, pessoalmente, bons tempos, né, que a gente podia estar presente. E foi um workshop tão gostoso, foi tão legal, né? Pena que, quem sabe mais para frente a gente bola uma coisa dessas, né? Tão bacana. E obrigada pelo convite. Vou ver se eu faço uma fala que seja estimulante para vocês. Eu vou apresentar então aqui, pode ser? Eu preparei aqui uma apresentação. Vamos ver. Opa, peraí que eu apertei a coisa errada. Apresentar. Vocês estão vendo bem aí? Tá tudo certo? Eu sim. Apareceu agora já aqui o caminho da cor. Esse mesmo. Então, eu resolvi chamar de um caminho da cor, e muito porque a minha relação com a cor é realmente um percurso, e foi bacana a Glaise me convidar, porque me fez pensar, né? Essa ideia de fazer uma fala, ela é muito interessante, porque bota você em contato com seus processos, né? Então, eu fui pensar, o que eu vou falar, né? Como eu vou comentar e começar a minha palestra? E aí eu me lembrei desse livrinho aqui que eu coloquei do lado direito. Aqui, deixa eu ver se tem aqueles... Peraí. Aqui não tem aqueles ícones. Mas tá vendo esse livrinho aqui do lado direito, que é de uma coleção chamada A Pintura? E vou te confessar que eu nem li todos os 9 volumes, mas esse volume 9 é um volume super interessante, ele é um livrinho da editora 34, e é uma coletânea que a Jacqueline Lichtenstein fez, de textos de vários artistas pensando o desenho e a cor, né? E aí eu separei essa fala do Gabriel Blanchard, depois até aqui um retrato deles, para a gente até visualizar, né, ter uma ideia de como é antiga essa fala, né, quando a gente olha, assim, o retrato dele. E onde ele fala: creio que é possível definir a pintura da seguinte maneira: uma arte que, por meio da forma e das cores, imita sobre uma superfície plana todos os objetos abarcados pelo sentido da visão. Essa visão me parece bastante apropriada, pois corresponde perfeitamente à pintura e a distingue de todas as artes. Então, e aí ele continua: essa arte tem 3 partes que chamamos invenção, desenho e cor. A primeira inventa os objetos, os dispõe de maneira mais vantajosa e conveniente. A segunda lhe dá proporções corretas. E a terceira aplica-lhe cores capazes de impressionar os olhos e iludi-los. E eu trouxe essa fala aqui porque eu acho que às vezes, eu até hoje, né, estamos em 2020, eu trabalho assim mesmo. De um jeito, assim, usando bem dessa forma, assim, bem dividida e bem disciplinada, vamos dizer assim, né? Então, eu até coloquei aqui um trabalho que eu fiz esse ano, no qual eu fiz mesmo, primeiro, né, eu coloquei aqui do lado direito um estágio dessa pintura, no qual dá para ver que primeiro eu fiz um desenho. Primeiro eu tive uma ideia do que eu queria para essa série, depois eu fiz o desenho, depois eu fui entrando com a cor para dar o resultado final. Mas a gente tem que lembrar que isso aqui, estamos falando de 1600, né? Uma coisa do período barroco, pelo amor de Deus, né? Então eu não sou só isso, eu tenho um pezinho ali nesse raciocínio, mas eu gosto bastante de problematizar o que é um desenho, né? E quando eu estou problematizando o que é um desenho na minha produção, eu gosto de perguntar o que pode um desenho, né? Não só o que até onde eu posso me expandir com a ideia do desenho. E uma das coisas que eu defino, que eu entendo, né, além dessa ideia bem antiga, que eu acho que é uma das possibilidades do desenho, né, que seria essa ideia do desenho trazer uma estrutura para a imagem. O desenho também pode ser entendido como uma ação direta sobre o material, porque eu acho que o desenho tem uma coisa
que antecede tudo. E, às vezes, ele vem junto com a ideia. Né? Para mim, muitas vezes, ele antecede a cor. Né? E aí, eu queria contar para vocês de uma série que eu fiz, né, nessa ideia de ação direta no material, que é uma série que eu chamei de Cutouts, numa homenagem descarada ao Matisse, que é um artista, imagino que vocês conheçam, né, um artista modernista que eu admiro demais, e ele começou, devido a uma enfermidade, ele estava preso à cama, começou a recortar papéis que estavam pintados, então os papéis já vinham com a cor, né, então depois entrava essa ação no material. E ele falava, né, eu desenho com tesouras, e eu achei essa ideia interessante, então eu fui perseguir isso, como é que é desenhar com tesouras, né, como é que é pensar a forma ao mesmo tempo que faz, né, os processos juntos, fundidos, é exatamente o oposto dessa ideia aqui, de etapas claras, consecutivas. Aqui, a cor, né, do material já vai e a materialidade em si, a ação da tesoura sobre o papel, no caso era uma lã, definiu o desenho, né? Então, aqui isso foi uma série de trabalhos que eu fiz. Na época, eu era envolvida com a joalheria, com uma relação de produzir objetos para o corpo, né? Isso também tem a ver com uma ideia que eu também tenho da joalheria, que ela gosta de trabalhar nas bordas, sabe, dos campos. Então, eu também trabalhava a joalheria como um tipo de objeto para o corpo, mais do que só pensar no aspecto da preciosidade, do material ouro, prata, esse material tradicional, pedras preciosas. Né? Quando eu comecei a me envolver com joalheria, eu logo fui ficando mais interessada na relação que eu estava criando um objeto que ia provocar alguma coisa num corpo que ia portar esse objeto, se interagir com esse objeto, né? E aí eu encontrei essas lãs, umas lãs maravilhosas, que resistiam, né? Eu passava a tesoura e ela mantinha o desenho, não desfiava, era um material incrível. Então, eu fiz uma série, fiquei anos fazendo isso, né? Deixa eu ver se eu trouxe mais. Ah, não. E aqui você tem, né, essa ideia, né? Então, eu tenho aqui um desenho que é o negativo, tenho o desenho positivo. Esse daqui também podia ser usado, né? Então, tenho essa relação muito da materialidade, né? Um desenho tridimensional. Fiquei trabalhando nisso aproximadamente aqui, ó, desde mais ou menos de 2005 a 2009. E aí, eu inventei, assim, de entrar num mestrado, né? E quando a gente entra num mestrado, você tem que pensar também no projeto, e nessa hora, eu até pulei, nem coloquei aqui, porque eu achei que ia ser muita coisa para fazer, mas o meu mestrado foi afunilar mais ainda o entendimento do desenho, então isso aqui são desenhos, que eu chamei de desenhos, eles foram feitos com látex, então eles continuam a ideia da tridimensionalidade do desenho. E aí eu fui pesquisar a gramática do desenho, né, a coisa a primeira coisa que seria a linha, né, o elemento que estrutura um desenho, mas ainda dialogando com essa ideia de desenho-objeto, desenho para o corpo, né. Então, essas peças aqui, elas tinham uns ímãs dentro delas, escondidos, então você podia colar, assim, em várias partes do seu corpo, né? E o jeito que eu fiz aqui, eu soprava essa superfície aqui, que era de pó, um pó de gesso, e aí deixava esse buraco aqui, eu derramava o látex, e aí, então, eu tinha linha, né? Então, eu parei de pensar. Você vê que esse desenho aqui, ele já não é
a proposta que eu tinha pensado inicialmente nessa fase da minha produção, onde o desenho era o recorte e era a ação direta do material, mas aqui o desenho já é uma consequência de uma outra ação, porque primeiro eu fiz uma ação sobre o pó, e aí isso aqui é uma revelação, então ele é mais próximo, vamos dizer, de uma gravura, se você quiser pensar no que é esse trabalho. Onde encontra o desenho aqui? Para mim, o desenho encontrava na questão de estar fazendo linhas, né, estruturas, que dialogavam com o corpo. E para fazer esse sopro nessa superfície, eu comecei a desenvolver umas peças para eu poder soprar. Porque se eu soprasse assim, que nem você sopra uma vela de um bolo de aniversário, você não tem o foco do sopro, né? Então eu comecei a fazer uns tubos de cerâmica para poder soprar. Então aqui eu juntei duas coisas, porque o desenho comecei a aparecer em linhas, né? E começou a aparecer o gestual do próprio fazer dessa porcelana, dessa cerâmica, né? Então da mão que amassa, eu comecei a deixar, né, e deixar os tortinhos de amassar, deixar aparecer. Então o desenho, né, começou a incorporar a ideia de gesto. Aqui você pensa também tem, né, por causa da ação do sopro, que é um gesto. Eu fiquei trabalhando nisso também alguns anos. E aí, em decorrência dessa pesquisa, da desenho como linha, desenho como gesto, você vê que não cabia cor aqui para mim, né? Aqui, quem trouxe a cor foi o material, não foi tanto uma intenção, eu não estava buscando a expressão da cor no meu desenho. E aqui eu estava bastante focada na questão da linha, né? Aqui a linha e gesto. E aí eu fui caminhando mais, aos poucos, para a questão do gesto em si, né? E aqui, então, você vê esses desenhos que também conversam ali entre o campo da pintura e do desenho, porque eu estava fazendo algumas movimentações, eu colei no meu braço os pincéis e comecei a fazer movimentações que vinham do Aikido, que é uma arte marcial que eu pratico, e aí eu queria ver como é que eu materializava aquele movimento que eu estava fazendo, né? Então eu fiz essas explorações aí, e entendendo o desenho como um gesto nesse momento. E por conta dessa história, que eu estava muito envolvida com o Aikido nessa altura da minha vida, eu comecei a me aproximar pouco a pouco, cada vez mais da cultura japonesa, porque o Aikido é uma arte marcial, né? E dentro dessa pesquisa de entender melhor a cultura japonesa, e porque no meu grupo de mestrado, do meu grupo de pesquisa, da minha orientadora, eu tinha um colega que estava estudando, fazendo um doutorado específico sobre a caligrafia japonesa, eu também comecei a me dedicar a aprender um pouco de caligrafia japonesa. E ali, a gente está no lugar do gesto, né? A caligrafia, ela trabalha muito o gesto. Só que aí eu comecei a mexer muito mais com a tinta, né? Eu já estava vindo aqui, né? Eu fui me afastando um pouco, fui caminhando mais em direção ao gesto e fui caminhando em direção a uma figuração, porque aqui, já na caligrafia, a gente tem uma figura definida, que é a letra, que eu esqueci o nome da palavra técnica para ideograma, tem uma palavra, agora escapou. Então, a gente está olhando para uma coisa e a gente está copiando. Isso, a caligrafia japonesa, você fica assim, 10 anos da sua vida copiando, para ter um entendimento muito claro das proporções, das orientações das linhas e tal, para depois você começar a criar. Mas isso me fez começar a olhar para fora, para a cópia, para
começou a mudar a minha relação em relação à produção de coisas bidimensionais. Eu comecei pouco a pouco a ir para o bidimensional, né? Um caminho, né? Não sei se dá para perceber, se isso faz sentido para vocês. E aí eu comecei a olhar a paisagem, olhar para fora e comecei a fazer pinturinhas com nanquim, pinturinhas de observação, desenhos de observação, né? Então eu estava entendendo que tinha muito do desenho no sentido de que eu estava preocupada com o preto e o branco, o contraste e a estrutura, né, do que eu estava fazendo. E aí eu continuei essa pesquisa, né? Então, aqui nesse tipo de trabalho, eu colocava o pincel no papel e eu buscava não parar, sabe? Não pensar muito, era um fluxo gestual, um fluxo buscando uma síntese, o máximo de síntese, e eram desenhos / pinturas feitas muito rapidamente. E aqui eu também estava muito preocupada com a estrutura. Então, eu não estava ainda na questão da forma, da cor, né? E assim eu fiquei fazendo muitas explorações. Essa aqui, por exemplo, esse desenho de pintura, eu posei o pincel aqui, e aí eu fui mexendo o pincel sem tirar para dar isso daqui, né? Eu estava pesquisando isso de o que eu consigo. Então, tinha essa questão da gestualidade me interessando muito. Eu não estava preocupada com a cor, né, nesse momento. E aí, eu comecei a explorar, além do pincel, a caneta, né, e a caneta preta. Então, aí eu comecei a explorar graduações de intensidade, né, a caneta me dava um traço fino, o pincel me dava um traço mais grosso, um peso maior, e fiquei explorando. Aí eu entrei no desenho pela figuração, mas começou a me interessar. Eu fui abandonando a caneta. Eu fiquei pensando aqui o quanto que eu respondo àquilo com o qual eu estou desenhando e como a minha produção muda, muito como uma resposta ao material que eu estou usando, né? E eu acho que isso faz muito sentido para mim, por conta da minha relação com o Aikido, né, que é da filosofia do Aikido, porque o Aikido diz o quanto que a gente deve se harmonizar com o outro, né? Por ser uma arte marcial, ter uma postura em relação aos embates, aos contatos, né? E para o Aikido, a questão de qualquer contato, ela deve caminhar na harmonização. Então, é como se eu e o material, né, diante daquele material, o que eu faço? Eu vou lá forçar uma ideia, forçar um conceito, ou eu vou extrair daquele material, daquele papel, quer que seja, o melhor que eu posso na relação com aquele material. Né? Então, sei lá, eu fui voltar lá para o meu passado aqui, né? E fui ver como eu exploro o pincel, né? E como a caneta foi me trazendo um outro lugar de observação, outros interesses, e eu fui caminhando nesse sentido. E aí, em 2018, eu estava muito incomodada, porque tudo que eu fazia já há muitos anos era muito preto e branco. E eu resolvi experimentar o pastel oleoso, que era um material antigo, que estava parado ali no... E ele me trouxe a cor, né? Então, como é que eu reencontrei a cor? Foi através do próprio material. O que eu não contei aqui para você, bom, vocês viram, né? Quando eu estava no tecido, eu trabalhava bastante a cor. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de uns desenhos, né, e como que eu acho também que o pastel, a minha relação com o pastel, promove um outro tipo de desenho. Né? E aqui eu acho que um desenho... Não sei, a cor, ela me faz esquecer um pouco
a questão... Eu tenho uma outra relação, né? Essa relação linear, assim, ela me interessa menos. Eu gosto mais de trabalhar a massa, né? As relações diferentes, assim, né? Aqui você vê um pedacinho que eu fiz com caneta, como é bastante diferente de como eu gosto de trabalhar quando eu estou com uma massa de cor, né? Então, aqui mais alguns exemplos dessa movimentação. E aí, em 2019, em função de eu ter começado a dar aula, né, que a Glaise mencionou, que é uma coisa bastante significativa para mim, porque dar aula é algo sensacional, ainda mais porque eu estou dando aula para adolescentes e também pré-adolescentes, e ali você encontra as pessoas iniciando ou tendo embates muito honestos com o próprio desenho, assim. Então é muito estimulante, né? E aí a gente lá na escola, a gente tinha certas limitações de materiais, porque a gente não estava trabalhando num ateliê, a gente estava trabalhando em sala de aula, então eu estava propondo o básico do básico do básico. Então a gente trabalhou ao longo do ano com grafite, carvão e caneta, e eu trabalhei junto, paralelamente, né? E aí meu trabalho também foi acompanhando e reagindo, respondendo, se harmonizando, né, com esses materiais. Então, aqui nesses desenhos, eu trabalho o grafite de um jeito bem sutil. Aqui tem alguns pedaços com carvão, tem a caneta. Eu fiz uma série também com esses três ao mesmo tempo. E aqui trouxe para vocês uma série só com carvão. Então, não tem a cor, porque muito tinha essa questão de explorar esse material. E por causa dessa limitação que encontrei no meu dia a dia como professora, e aí eu quis trazer isso para o meu próprio trabalho, para estar dialogando. Eu tenho essa coisa de estar dialogando, né? Comigo e com o mundo, né? Nesse sentido aí. Então, esses foram alguns trabalhos com carvão. E aí, eu me deparei com bastão de óleo. Fui fazer compras de material e eu achei ali uma promoção, porque sabe que material artístico é um negócio caro pra caramba, e aí eu achei uma promoção com bastão de óleo, que era um material que eu não trabalhava desde, sei lá, do século passado, e é um material importado, e eu falei, nossa, vou comprar. E aí, então, veio a volta da cor que eu achei esse material, e ele casava com essa poética que eu estava de olhar para fora, de desenhar a natureza, de ter essa observação com os animais, os insetos, né? Então, eu fiz uma série de desenhos bem grandes, esse desenho tem 1 metro por 1 metro, é toda uma série, não sei se eu pus tudo aqui. Então, eu fazia um desenho com o bastão a óleo, e depois eu vinha com o bico de pena não, a ponta seca, que é um instrumento de gravura, não sei se vocês já fizeram gravura, mas é aquele instrumento que a gente faz a incisão na placa de cobre, né, para depois gerar uma gravura, só que eu estava fazendo a incisão aqui nessa massa de óleo, né? Então aí de novo lá tô eu nos limites das linguagens, né? E aqui, e eu usei isso porque eu acho que isso aqui traduzia muito da minha própria experiência com a observação das plantas, né? Os insetos, eles apareceram dessa observação das plantas. De tanto olhar, você fica olhando para uma planta há muito tempo, você está na rua, assim, você para e fica olhando, de repente você começa a enxergar tantos insetos que estão ali vivendo, microcosmos que existem concomitantemente, mas muito sutilmente. Então, por isso que eu fiz essas incisões sutis, porque, para mim, elas traduziam essa relação, né, que a gente tem da observação da planta e do inseto.
Então, aqui mais uns, esse aqui eu não sei nem sei se vocês enxergam aqui pela apresentação. Esse aqui está mais fácil de ver, né? E aqui mais um outro bastão, bastão de óleo e essa ideia de raspar depois, né? E aqui com essa paleta marrom. E aí eu voltei para o bico de pena e fiquei completamente obcecada com bico de pena. E fiz muitos desenhos em 2020. E aí, muito por conta dessa questão de uma certa limitação de movimentação, eu tinha bico de pena, eu tinha comprado 1 litro de nanquim. Eu falei, eu vou com isso mesmo esse ano inteiro. Né, e mergulhei aqui. Aqui eu já, né, nessa relação desse desenho que junta gesto, que junta linha e a representação. Eu fiz essa série de desenhos. E aqui eu até fiz essa pequena animação mostrando o processo, né? Que ele começava, como eu estava tentando evocar memórias dos meus passeios, né? Porque eu não estava saindo. Ano passado eu estava bem em casa. Saía para ir lá no supermercado, voltava rapidamente, mas então eu não tinha mais aquele tempo de observação que eu estava tendo antes, né? Então o que sobrou? Então eu começava de uma forma bem caótica mesmo, sem muita lógica, e até ver que paisagem que ia chegando, né, Será que acho que eu tenho que dar um pause aqui? E aqui eu tenho mais outros 2 desenhos que eu fiz com essa lógica, né, de aflorar uma memória. E aí a coisa foi acontecendo de forma que começaram a aparecer coisas que não existem, né? E eu fui deixando acontecer, assim, né? Então começa aqui tem uma calçada, mas aí vai aparecendo, sei lá, um caminho que não existe. Aqui começou a aparecer uma água, né? Eu moro num lugar que não tem água. Né? Então começou a aparecer aqui. Esse vídeo não vou pôr que não precisa, né? Então tem essa coisa que da água começou a aparecer. Eu também acabei nessa época, acabei lendo um livro do Guimarães Rosa, e ali tinha um conto que eu já tinha lido quando eu era adolescente, e que eu acho tão fantástico, que se chama A Terceira Margem do Rio. Não sei se vocês conhecem, mas fala de um homem que larga tudo, entra num barco e fica vivendo no barco, né? E a família inteira olhando. O conto é narrado pelo filho, que não entende nada do que está acontecendo. E eu achei curioso esse lugar da água, né? Que é o deixar fluir, né? A água também é muito símbolo do inconsciente, né? De você se deixar levar. A gente lá em 2020 sem saber o que ia acontecer. E eu achei curioso que a água foi aparecendo nos meus desenhos. E eu tive um impulso de começar a desenhar com a cor, né? Porque a água veio aparecendo. Então, eu queria trazer uma cor que eu associava à água, né? Então, começou a aparecer o azul. E aí, então, foi um momento que a cor veio pelo tema, né? Não tanto pela linguagem que eu estava usando. E aí, comecei a fazer essas pinturas monocromáticas, mas tem essa questão aí da cor, né? Variações de azuis. E aqui esse jeito que, né, tem coisas porque tem coisas aqui que eu fiz com bico de pena, tem coisas que eu fiz com pincel. Então, não é uma pintura pura, não é um desenho, né? Fica ali nas fronteiras. E agora eu estou desenvolvendo uma série que se chama Plano Diretor, por enquanto, porque eu várias vezes mudo o nome das séries ao longo do processo da cor, né? Então, ela é um desdobramento dessa ideia, dessa água que surgiu aqui,
desse azul também. Então, eu estou fazendo intervenções em azul, e estou pegando imagens aéreas da cidade de São Paulo, e estou trazendo as minhas plantas para elas, né? As minhas águas. Eu estou dando uma continuidade a tudo isso aqui, né? Essa ideia dessa paisagem imaginada, essa paisagem desejada. E eu achei legal manter o azul, porque o azul remete ao que a gente chama de blueprints, que são aqueles xerox enormes de plantas, de arquitetura, né? E isso, para mim, é uma relação afetiva, porque meu pai é arquiteto e a vida inteira eu vi essas plantas dobradinhas, né, esse azul. Então, o azul no desenho de mapa de planta, ele tem, para mim, ele evoca esse momento. Então, eu tenho duas plantas, a planta que é o mapa, né, a vista aérea, e tem essa planta aí vegetal. Só que até é curioso dizer que eu prestei arquitetura, eu fiz 6 meses de arquitetura, e eu vi que não é esse o meu lugar, né? O meu lugar é nessa representação, então eu acho tem isso daí, né? Esse azul a minha planta não vai ser a planta arquitetônica, né? Vai ser essa planta expressiva aqui. E aqui uma outra série que eu tô dentro dessa, né? Que eu tô pegando imagens desses pavimentos, dessas calçadas que tem muito aqui em São Paulo que imitam esse resumo, né, do mapa de São Paulo. Eu acho que é um logotipo também do estado, e fazendo essas minhas intervenções utópicas, né, sobre o calçamento. Então eu continuo com esse azul que veio veio daqui, tá vindo para lá, e aí então é isso que eu tenho feito. E acho que chega de falar, não falei bastante. Deixo aqui meu site, depois se vocês quiserem visitar. E é isso. Parar de compartilhar.